Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala, seu amigo, pastor Davi Maria. Nós estamos aqui para concluir esse ciclo de aulas sobre os profetas menores. Vamos para a quinta aula hoje, a qual vamos falar sobre Zacarias e Malaquias. Então, já falamos sobre Abacuque, Sofonias e Ageu. Já falamos sobre Miqueias e Naum. Já falamos sobre Obadias e Jonas. E já falamos sobre Oséias, Joel e Amós. Agora hoje vamos falar sobre Zacarias e Malaquias, iniciando com Zacarias. E assim vamos terminar nossa conversa, nosso estudo sobre os profetas menores. Menor só no tamanho do livro, porque a importância é a mesma do que os outros profetas. Vamos iniciar então com Zacarias. Zacarias foi escrito por Zacarias no ano de 520 a 470 a.C. Zacarias ele teve um propósito duplo. Ele teve dois propósitos. E assim seu livro é dividido em dois. Zacarias ele teve o propósito de animar o povo. No seu livro, ele escreveu o livro para animar o povo. Ali no capítulo de 1 a 8, ele escreve para encorajar o povo e os remanescentes judeus que ficaram em Judá a persistir na construção do templo. Nos versículos de 1 a 8. Nos capítulos de 1 a 8, perdão. Nos capítulos de 9 a 14, os escritos eles são para fortalecer os judeus que, tendo concluído o templo, ficaram desanimados por não ter aparecido imediatamente o Messias. Por quê? O que acontece? O povo judeu, quando eles estavam construindo o templo, eles acreditavam que, assim que eles acabassem a construção do templo, o Messias apareceria imediatamente. Quando isso não aconteceu, eles ficaram desanimados, eles ficaram tristes. Então Zacarias começa, inspirado por Deus, a falar-lhes sobre a vinda do Messias, revelado que também ia importar a vinda do Messias mais para frente. Nós vemos isso nos capítulos do livro de Zacarias, dos capítulos 9 a 14. O cenário em que Zacarias estava profetizando era o seguinte: 2 meses após Ageu começar a profetizar, a estar ali o seu ministério, Zacarias também começou o seu ministério. Os 2 profetas foram usados por Deus para incentivar o povo judeu na construção do templo. A construção do templo estava paralisada há 16 anos, como nós vimos ontem, na aula de ontem. Eles deixaram clara a relação entre a obediência do povo na reconstrução do templo e a bênção divina nas suas vidas. Ou seja, a bênção divina nas vidas das pessoas, nas nossas vidas, está relacionada a nós sermos obedientes a Deus. Isso está escrito em toda a Bíblia. Nós vemos um dos versículos mais citados, um dos textos mais citados da Bíblia é: buscai primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, e estas coisas vos serão acrescentadas. Os exilados que retornaram à sua terra natal em 536 a.C.,
sob o decreto de Ciro, estavam entre os mais pobres dos judeus cativos. Cerca de 50 mil pessoas retornaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e Josué. Rapidamente reconstruíram o altar e iniciaram a construção do templo. Logo, todavia, a apatia se estabeleceu. À medida que eles foram cercados com oposição dos vizinhos, os samaritanos, claro, que finalmente foram capazes de conseguir uma ordem do governo da Pérsia para interromper a construção. Como nós vimos ontem sobre isso, eles rapidamente conseguiram parar a construção por 16 anos, até que levantou profetas e homens de Deus, né? Durante cerca de 12 anos a construção foi obstruída pelo, desculpa o erro, eu falei 16, são 12, pelo desânimo e pela preocupação com outras atividades. Zacarias e Ageu persuadiram o povo a voltar para o Senhor e os seus propósitos para restaurar o templo destruído. Zacarias encorajou o povo de Deus, indicando-lhes um dia quando o Messias reinaria em um templo restaurado, numa cidade restaurada. Qual o conteúdo do livro? O livro divide-se em duas partes, como nós já vimos. Primeira parte, Zacarias de 1 a 8, começa com uma exortação aos judeus para que voltem ao Senhor, que também o Senhor vai se voltar a eles. Nós vemos isso em Zacarias, capítulo 1, versículo 1 até 6. Enquanto encorajava o povo a terminar a reedificação do templo, o profeta Zacarias recebeu uma série de 8 visões. Onde nós vemos isso? Zacarias capítulo 1, versículo 7 em diante. Garantindo a comunidade judaica em Judá, também capítulo 6, versículo 8. Garantindo a comunidade judaica em Judá e Jerusalém que Deus cuida de seu povo, governando-lhe o destino. As 5 primeiras visões transmitiram esperança e consolação. As últimas 3 envolviam juízo. A quarta visão contém uma importante profecia messiânica. Nós vemos isso em Zacarias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Ou seja, as 5 primeiras visões, transmitiam esperança ao povo de Judá e consolação. As últimas 3, juízo. A quarta visão contém uma importante profecia messiânica. Zacarias capítulo 3, versículo 8 e 9. A cena da coroação descrita no livro de Zacarias, lá em Zacarias capítulo 6, versículos de 9 a 15, é uma profecia messiânica clássica do Antigo Testamento. 2 mensagens nos capítulos 7 e 8 fornecem perspectivas presentes e futuras aos leitores originais do livro. Então, é clássico a profecia messiânica, aquela cena da coroação é uma profecia messiânica clássica do Antigo Testamento. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro, que vai do capítulo 9 ao capítulo 14. A segunda parte do livro contém 2 blocos de profecias apocalípticas. Cada um deles é introduzido pela expressão peso da palavra do Senhor. O primeiro peso inclui promessa de salvação messiânica para Israel e revela que o pastor, ou seja, o Messias, levaria o efeito tal, salvação, seria primeiro rejeitado e ferido. Nós vemos isso em Zacarias capítulo 11, versículo 4 a 17. O outro peso, que está em Zacarias capítulo 12, versículo de 1 a 14, focaliza a restauração e conversão de Israel. Deus, a quem transpassaram, Zacarias 12 e 10. Naquele dia uma fonte será aberta à casa de Davi, para a purificação do pecado. Zacarias 13, capítulo 1. Ou capítulo 13, versículo 1. Então Israel dirá:
o Senhor é meu Deus. Zacarias, capítulo 3, versículo 9. E o Messias reinará como rei sobre Jerusalém. Zacarias, capítulo 14. Então nós vemos a segunda parte, somente profecias apocalípticas. Profecias dizendo sobre o peso da glória, sobre o peso da promessa messiânica, sobre sobre o Senhor sendo transpassado, sobre a conversão de Israel e sobre o Israel aceitando o reinado de Jesus ali em Zacarias 14. Esse é o livro de Zacarias, em duas partes. O livro de Zacarias ante o Novo Testamento. Há uma aplicação profunda de Zacarias no Novo Testamento. A harmonização da vida pessoal de Zacarias entre os aspectos sacerdotal e profético pode ter contribuído para o ensino no Novo Testamento, de que Cristo é tanto sacerdote quanto profeta. Além disso, Zacarias profetizou a respeito da morte expiatória de Cristo, pelas mãos de quem? Dos judeus, que no fim dos tempos levá-lo-á a prantear-no, arrepender-se e serem salvos. Está escrito aonde? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Depois está lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27. Ok? Os conteúdos messiânicos de Zacarias. Nós vemos os conteúdos messiânicos de Zacarias, eles podem ser confirmados por outros textos bíblicos. Vou citar alguns para vocês. Por exemplo, em Zacarias, capítulo 1, versículo de 8 a 11, ele diz que o homem montado num cavalo vermelho, bem como o anjo do Senhor, é o Cristo personificado. Nós vemos isso também em Isaías, capítulo 63, versículo de 1 a 6. Outro conteúdo messiânico, nós vemos no capítulo 2 de Zacarias, versículos de 8 a 11. Nós vemos que ele diz assim, o Messias mandado pelo Senhor para habitar em Sião. Nós vemos também isso em Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3. Mas, senhor pastor Franco, também lhe amo em Cristo Jesus. Nós vemos em Zacarias, capítulo 3, versículos de 8 a 10, dizendo sobre o meu servo, o renovo, é o Messias vindo em humilde poder. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 4, versículo 2, Isaías, capítulo 11, versículo 1, e Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Em Zacarias, capítulo 6, versículos 12 e 13, fala sobre o homem cujo nome é renovo, rei e sacerdote. Nós vemos isso em Salmos 2 e versículo 6 e Salmos 110, versículo 4. Nós vemos em Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10, nós vemos falando sobre o rei unido em humildade. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 21, versículo 5, e em João, capítulo 12, versículo 15. Em Zacarias, capítulo 10 e versículo 3, nós vemos falando sobre o Senhor visita o seu rebanho como pastor. Nós vemos também em Ezequiel, capítulo 34, versículo de 11 a 19. E ainda tem mais. Conteúdos messiânicos em Zacarias, que também podemos ver em outros locais da Bíblia. Alguns como: apacentai as ovelhas, olharão para mim como transpassaram, fui ferido na casa dos meus amigos. Esse foi ferido na casa dos meus amigos, nós vemos em Zacarias capítulo 13, versículos 6 e 7. Depois nós vemos lá em João capítulo 20, versículo 25, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O Senhor será rei sobre toda a terra,
Zacarias capítulo 14, versículo 9. E depois nós vemos lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E Salmos 2, 6. E assim por diante. Então, Zacarias tem vários conteúdos messiânicos que podem ser encontrados em outros locais da Bíblia. Pode ser confirmados em outros locais da Bíblia. Esse é o livro de Zacarias. Amém? O livro de Malaquias. Malaquias, claro, escrito por Malaquias, cerca de 430 até 420 a.C. Malaquias, ele é o último dos profetas. Ele testifica como fazem, o último dos profetas que está ali, né? Ele testifica como fazem os que vieram antes dele. O triste fato do fracasso de Israel. Ele testifica o fracasso de Israel, como todos esses que nós estamos aqui estudando fizeram. Ok? Sob o ministério de Ageu e Zacarias, o povo estava disposto a reconhecer suas faltas e a corrigi-las. Mas agora endureceram-se tanto que negaram insolentemente as acusações de Jeová. Nós podemos ver isso em Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 2, versículos 17, capítulo 3, versículo 7. Pior ainda, muitos professam ceticismo quanto à existência de um Deus de juízo, e outros perguntam se valerá a pena servir ao Senhor. Nós vemos lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 14 e 15. Qual raio de luz nessa sombria noite brilha a promessa da vinda do Messias? Quanto a Malaquias, escreveu aos judeus repatriados, passavam novamente por adversidades e declínio espiritual. Eles se haviam tornado cínicos e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer aos seus mandamentos. Malaquias confronta os sacerdotes e o povo com um apelo profético, dizendo assim, para se arrependerem dos seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fossem surpreendidos do castigo divino, para removerem a desobediência que bloqueava o fluxo do favor da bênção de Deus, para voltarem ao Senhor e ao seu conserto com corações sinceros e obedientes, que é isso que traz as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E é isso que, no caso ali, naqueles dias de Malaquias, estava bloqueando as bênçãos para a vida do povo de Deus. Qual era o cenário de Malaquias, dos tempos de Malaquias? Para entender melhor ali a ocasião do cenário político e religioso de Malaquias, seria bom nós lermos o livro de Neemias. Quem reinava era o rei Artaxerxes I, sobre um império grande e difícil de controle. Seu avanço para o ocidente foi interrompido em 490 a 480 a.C. Neemias era um burocrata judeu da corte de Artaxerxes. Ele foi designado governador em 444 a.C. e exerceu seu cargo até voltar à Pérsia. Muito embora o templo já estivesse reconstruído, o sistema de culto restaurado de maneira digna por Esdras e o muro da cidade reconstruído, o estado espiritual do povo estava de novo em um nível muito baixo. O povo tinha deixado de dar o dízimo e, em consequência, as colheitas fracassaram. Os sacerdotes, vendo-se desamparados, tornaram descuidados e indiferentes com as funções do templo. Os sacerdotes, vendo o povo deixando de lado as obrigações, por assim dizer, né? Obrigações de cristãos, eles também deixaram suas obrigações de sacerdotes. Ou seja, o povo negligenciou, os sacerdotes também negligenciaram. E aí deixaram de ser abençoado o povo todo. Por isso que nós lemos no livro de Oséias, dizendo assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se lá em cima, no caso os sacerdotes, negligenciam a parte dele, que é os sacerdotes que ensinam, o povo vai também negligenciar, o povo vai também perecer. Sendo assim, os sacerdotes também perecem. E o povo todo perece. E nós lemos lá em Malaquias que também as colheitas pereceram.
Porque não tem como Deus abençoar um povo desobediente. Nós vemos que a obediência, Deus preza pela obediência. Nós vemos nos mandamentos. Nós vemos que o primeiro mandamento com promessa é o mandamento de obediência. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. É um mandamento de obediência. É um mandamento de obediência. Então o Senhor nosso Deus, Ele preza pela obediência. Nós lemos na Bíblia que a obediência, ela é o mesmo pecado de feitiçaria, como se tivesse cometido um pecado de feitiçaria. Sabemos nós que pecado não tem tamanho e pecado é pecado. Mas a Bíblia diz que se você cometer feitiçaria e desobedecer, será a mesma coisa. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus que Ele preza pela obediência. Sabemos nós que o livro de Gênesis, se nós lemos lá, o pecado original, ele é o quê? A desobediência. Aleluia. Santo Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então sabemos nós que quanto mais obedientes formos à palavra de Deus, quanto mais obedientes formos aos caminhos de Deus, mais abençoados seremos nessa vida. E por consequência, ganharemos a vida eterna. Aleluia. O pastor Franco está dizendo aqui uma coisa que é muito verdade. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje em dia o povo perece por falta de conhecimento. E os sacerdotes que seriam para estar ministrando esse conhecimento estão deixando de lado e estão deixando o povo perecer e estão perecendo junto com o povo. Então ficamos atentos, porque quanto mais obedientes formos, mais abençoados seremos. Aleluia. Glórias a Deus. Verdade, pastor Franco, verdade. O livro de Malaquias é diante do Novo Testamento. 3 trechos específicos são citados no Novo Testamento do livro de Malaquias. O primeiro, as frases amei a Jacó e aborreci a Esaú, de Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, são registradas por Paulo em suas condições sobre a eleição, lá em Romanos, capítulo 9 e versículo 13. Segundo, a profecia de Malaquias a respeito do meu anjo que preparará o caminho diante de mim, que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, depois em Isaías, capítulo 40, versículo 3, é citada em Mateus, capítulo 11, versículos 7 a 15. Pastor Rodrigo Tosh, paz do Senhor, querido. Terceira, semelhantemente, Jesus entendia que a profecia de Malaquias a respeito do envio do profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor, que está em Malaquias 4, versículo 5. Aplica-se a João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 14, capítulo 17, versículo 10, Marcos capítulo 9, versículo 11. Além dessas 3 claras referências a Malaquias no Novo Testamento, a condenação que o profeta faz do divórcio injusto, que é Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 16, antevê o ensino do Novo Testamento sobre o tema, que está em Mateus capítulo 5, versículo 31 em diante. A profecia de Malaquias a respeito do aparecimento do Messias abrange tanto a primeira quanto a segunda vinda do Messias. Bem, então essa é a relação do livro de Malaquias com o Novo Testamento. Está ali citada, está ali ligada. Pastor Franco aqui. Verdade, pastor Franco. Hoje em dia as igrejas pregam prosperidade, hoje em dia as igrejas pregam chave de carro, mas a palavra arrebatamento, a palavra conserto foi tirada das bocas dos pastores. Sabe uma palavra que eu deixei de ouvir nas igrejas?
E quando algum pregador fala, nós não escutamos um glória a Deus. A palavra que mais se ouvia, e hoje em dia não se ouve, e a palavra que dá alegria aos nossos corações, é a palavra redenção. Porque Deus morreu na cruz para redimir o meu e o teu pecado. Hoje em dia ninguém mais prega sobre redenção de pecado. Ele prega sobre abençoar a vida. Mas esquece que para Deus abençoar a sua vida, você tem que estar debaixo da obediência. Nunca pode se esquecer disso. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Temos que ser como Bereano. Ainda que lá em cima estejam pregando aquilo que a gente quer ouvir, nós temos que estar com a Bíblia na mão e vendo se aquilo que está sendo pregado está aqui dentro da Bíblia. Não sejamos como um avestruz que come qualquer coisa, que engole qualquer coisa. Mas sejamos santos, como santo é o nosso Deus. Essa é a relação, então. Esses são os livros que nós estudamos hoje. Zacarias e Malaquias. E esse é o alerta que eu deixo para vocês no dia de hoje. Porque o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para redimir o meu e o teu pecado. E não para você ficar engolindo qualquer coisa que se pregue aí. Seja como o crente de Bereia. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser explanar alguma coisa, antes de nós terminarmos, fique à vontade. Assim, nesse dia, nós terminamos o estudo dos profetas menores, onde nós estudamos Oséias, Joel e Amós. Nós estudamos Obadias e Jonas, Miqueias e Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, e hoje Zacarias e Malaquias. Glória a Deus.